Você lembra todos os detalhes da Era Vargas? Não? Então vem dar aquela revisada rápida. E aí, estrategista, tudo bem com você? Eu sou a Sofia Fonseca e nós vamos conversar sobre a Era Vargas. Falaremos da Constituição de 34, do golpe do Estado Novo e muito mais. E como sempre, quem me passou todas essas informações foi o maravilhoso professor Marco Túlio. Então vambora! No último vídeo, que falamos de Primeira República, terminamos com a Revolução de 30. Então, vamos começar a partir dela. A revolta toda, que culminou na Revolução de 30, surgiu quando Washington Luiz tomou atitudes que quebravam o equilíbrio de poder ao não indicar Antônio Carlos de Andrade para a sucessão. A partir daí, a junta militar depôs Washington Luiz e entregou o poder a Vargas. Mas, como na maioria dos acontecimentos políticos no Brasil, as permanências superaram as rupturas, já que as questões da sociedade não foram modificadas e as oligarquias estaduais continuaram no poder. Agora que a Revolução foi feita, entramos no governo provisório de Vargas, que durou de 1930 a 1934. E as principais medidas tomadas pelo presidente foram: suspensão da Constituição de 1891, fechamento do poder legislativo, nomeação dos interventores nos estados, e foi assim que Vargas ganhou o apoio dos tenentistas, porque nomeou muitos deles como interventores, tomou medidas na intervenção da economia e outras medidas sociais importantes. As medidas mais importantes tomadas por Vargas nesse período foram a criação do Código Eleitoral instituindo o voto secreto e o voto feminino, a criação da legislação trabalhista urbana com padronização nacional. Ao longo do governo provisório, Vargas tomou uma série de medidas que concentravam o poder nas mãos do executivo. Por exemplo, fechar o legislativo e governar por decretos-leis, ou seja, sem precisar do Congresso. Então já dava para começar a sentir um gostinho de autoritarismo. E aí, por conta dessas atitudes, rolou a Revolução Constitucionalista de 1932 em São Paulo, já que a elite paulista perdeu o poder para Vargas, cobrando de Vargas uma Constituição. São Paulo perdeu militarmente, mas ganhou politicamente, porque Vargas foi atrás de fazer uma Assembleia Constituinte. Então, vamos ver a Constituição de 1934. Foi uma Constituição inspirada na social-democracia alemã. A Constituição foi promulgada, incorporou legislações trabalhistas e eleitorais, extinguiu o cargo de vice-presidente e ainda determinou eleições diretas para presidente, menos o primeiro. Dessa forma, ele se manteria no poder. Com a Constituição de 1934, entramos no governo constitucional, que durou de 1934 a 1937. Bom, já que as eleições diretas não valeriam para o primeiro presidente, ele foi eleito de maneira indireta. E uma coisa extremamente importante de ressaltar aqui é o contexto mundial de crescimento do nazifascismo. Esse movimento surgiu na década de 1920 e ganhava cada vez mais força. Isso gerou uma polarização ideológica quanto à ascensão desse nazifascismo entre os antifascistas e os anticomunistas. Tá, Sophie, mas o que isso tem a ver com o Brasil? Foi por conta desse contexto que surgiu a AIB e a ANL. Vamos entender uma por uma. Primeiro, vamos falar da AIB, Ação Integralista Brasileira. Ela teve inspiração fascista, o líder foi Plínio Salgado e o discurso coletivo foi Deus, Pátria e Família. E carregou o projeto de incorporar um Estado totalitário, ultranacionalista, com unipartidarismo e anticomunismo. Já a ANL, Aliança Nacional Libertadora, foi a frente antifascista, que juntou partidos com interesse em comum. Tiveram comunistas, socialistas, burgueses liberais e anarquistas todos unidos pela mesma causa antifascista. A ANL foi liderada por Luiz Carlos Prestes, que levantou um projeto reformista de reforma agrária, desconhecimento da dívida externa e defendia o governo popular, o que significava a saída de Vargas. Nesse contexto, Vargas criou a Lei de Segurança Nacional, que permitia ao governo fechar associações antidemocráticas. Cara, de quem era contra o fascismo. Mas aí ele foi lá e fechou a ANL, com ideias comunistas. Com o fechamento da ANL, a reação foi a intentona comunista, também chamada de insurreição comunista, que aconteceu em 1935 e foi uma tentativa dos militares ligados à ANL de tomarem o poder e implementarem um governo comunista. Mas a tentativa fracassou com uma repressão violenta de Vargas. E o presidente ainda aproveitou o contexto da intentona e declarou estado de sítio, que é uma medida que faz o executivo sobressair o legislativo e judiciário, e implantou uma política de ódio ao comunismo. Em 1937, rolou o Plano Cohen, feito pela AIB, que foi um plano comunista falso de tomada do poder. Com esse plano falso, Vargas aproveitou para disseminar o medo e instalou o estado de guerra. Uma vez com o estado de guerra, Vargas fundou o Estado Novo em 1937. Agora, meus queridos, entramos na ditadura varguista, entramos no Estado Novo, que foi um regime autoritário de inspiração fascista que perdurou de 1937 a 1945. Ele teve como base política uma nova Constituição, a Constituição de 1937, que ficou
ficou conhecida como polaca. Ela foi outorgada, ou seja, imposta à força, com aspectos centralizadores e hipertrofia do poder executivo, com limitações do poder legislativo e do judiciário. Vargas instituiu também a Lei Complementar, que definiu o fechamento de todos os partidos e associações políticas, inclusive a AIB. A reação da AIB diante desse fechamento veio em 1938 com a intentona integralista, que foi mais uma tentativa fracassada de golpe, mas dessa vez foi com a minoria dos integralistas. Outras bases da ditadura varguista foram o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que instituiu o controle ideológico e a censura, o DASP, que foi o Departamento Administrativo de Serviço Público e teve em mãos o controle da burocracia estatal, e a política secreta, que constituiu em repressão com tortura. Agora, na economia, o intervencionismo estatal se deu em projetos de indústria de base e na produção do café. A última característica que vamos falar aqui é o trabalhismo, que teve como base a consolidação das leis do trabalho, a CLT, e o sindicalismo pelego, um sindicalismo mais ameno, controlado, pois era atrelado ao Estado e não tinha um real controle das pautas levantadas, ou seja, não permitia o agir autônomo dessa organização. Agora que você entendeu como funcionou o Estado Novo e suas estruturas, falta entender o que ocasionou a sua queda e que comece o colapso do Estado Novo. O fator de que vamos falar é a Segunda Guerra Mundial. Vargas era um ultranacionalista simpático à Alemanha, mas aproveitou o financiamento dos Estados Unidos para o seu projeto de indústria de base. Só que para os Estados Unidos aprovarem esse financiamento, o Vargas precisava estar do lado deles da guerra, pois sendo ultranacionalista, o medo era de que ele apoiasse a Alemanha. Então Vargas usou o contexto de afundamento de navios brasileiros pelos alemães e declarou guerra à Alemanha. A contradição era: como é que o Brasil está na Europa combatendo ditaduras e vive uma ditadura? Assim, as pressões acima de Vargas em busca da democracia aumentaram e foram adotadas medidas redemocratizadoras. São elas a convocação de uma Assembleia Constituinte, a liberdade partidária, a anistia política e alinhamento de relações diplomáticas com a URSS. Daqui surgiu o queremismo em 1945, que foi um movimento de apoio à permanência de Vargas no poder e das conquistas sociais obtidas durante esse período que ele comandou. Mas Vargas saiu com um acordo político, mantendo então seus direitos políticos. Estrategista, com isso chegamos ao fim da era Vargas. Mas eu já te dou um spoiler de que ele vai voltar, viu? Mas isso fica para um próximo vídeo, onde veremos a República Liberal. E se você veio até aqui comigo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os vídeos novos. Um beijo e até a próxima!